Bom, estamos aqui diretamente do treinamento do Moving Baby. Esse treinamento foi realizado lá na Ecofit. Em princípio, eu queria que vocês vissem, né, a questão do ambiente, a questão dessas crianças estar sendo estimuladas através de um programa de estimulação motora, terrestre e aquática. O espaço físico e temporal, né, enquanto estimulação para eles, e logo após também as propostas musicais, né? Então a gente acabou pegando o violão e começou a estimulá-los através da música, da musicalidade. Então, quando eu penso em propostas criativas, né, e inventivas para esses bebês, eu penso justamente em eles sendo estimulados. Olha a cara, né, deles de olha o que eu vou aprontar, olha o que eu vou pegar, manusear, tocar. Vocês veem que por imitação eu mostrei os dedos passando pelas cordas, né, do violão, e eles fizeram o mesmo, né? Olha que interessante. Então eu gostaria que vocês tentassem. E se eu não tenho violão em casa, né, eu vou depois estar mostrando para vocês. São caixas com elásticos, né, onde reproduzem os sons das notas musicais. Os outros violõezinhos pequenos também emitem sons diferenciados, e as caixas com o elástico também. Então, voltando aqui, eu vou colocar o som para vocês curtirem aqui. Totalmente sinestésica, vai tirando os rolos. Eu peço, né, para que as pessoas tirem os estímulos. Então, esses rolos que estão nos tapetes, eu peço para as pessoas tirarem, para eles se concentrarem no próximo estímulo, que seria a parte musical. Centenas, vamos guardar. Vou pegar um outro violão para você. Vai lá. Isso, deixa eles reconhecerem a filha. Eu também não tenho dinheiro para comprar 2 violões. Vamos criar nessa situação. Esse também, só cuidado para não estourar e ir na boquinha deles. Eles vão ter assim, papai, supervisione, por favor. Musical. Inteligência musical. Ok. Voltando em todas as nossas propostas, a preocupação com o estímulo dos bebês é com relação ao espaço físico e temporal. Então, o talento de uma habilidade, nesse caso, né, dos tapetes, o local que foi escolhido, os rolos, em primeiro lugar, está na riqueza da preparação do espaço, onde serão desenvolvidos jogos, né, ou atividades lúdicas direcionadas. Tudo se pode usar e tudo se pode mudar. Se a gente for pensar em ambiente, eu posso modificar esse ambiente o tempo todo e aí analisar de forma geral, de forma global, como que eles se adaptam, como que esses bebês se adaptam. Então,
Olha que interessante. A criança, realizando seus deslocamentos, né, desenvolverá seu equilíbrio estático, dinâmico, graças a este meio físico que a gente está propondo aqui para eles. Todas as formas de locomoção, como de subir, saltar, saltitar, vão ser criadas por elas enquanto as outras tentam evitar, superar, brincar ou ajudar, né? Até mesmo copiar umas às outras. O importante também é a questão da sociabilização nesse contexto, de ter outros bebês da mesma faixa etária, junto, brincando junto, né? Elas vão obter um êxito na transposição dos obstáculos distribuídos no espaço físico dos jogos por si só. Então você tem que ir mostrando e trocando esses desafios, né? Então, se eu penso em lateralidade, se eu penso em estimulação de rosquear, né, a mamãe ajudando ali, observando o hemisfério direito do cérebro, o hemisfério esquerdo do cérebro, quando a gente utiliza as mãos, né, ou as duas mãos, né, separadas, a mão direita, a mão esquerda, a mão dominante, a mão não dominante, né, que ainda pode ser explorado essa questão da dominância, né, ou do bimanual, né, do ser bi, de usar esses dois lados do corpo, se tornando cada vez mais inteligente motoramente falando, né? Há uma preocupação nossa de nós realmente identificarmos essas potencialidades e trazer nas mais tenras idades, no caso aqui os bebês, a gente está falando de bebê 2, né, e bebê 3, o bebê saindo aí do seu segundo, indo para o terceiro ano, ou do terceiro para o quarto ano, né, de todas as formas de estímulos possíveis e imagináveis que a gente consiga em um repertório motor. Com frequência, né, escuta-se dizer que a atividade das crianças totalmente livres, sem que um adulto participe, não funciona bem. Porém, de fato, não é muito exato, né? Eu vejo que os pais, os professores, tem o papel do professor aí também, de ser o intermediador, né? Na questão de ajudar realmente aos pais a propor a proposta e supervisionar como que está sendo feita essa atividade, né? Olha lá, ela pegou com a mão direita, a gente vai pedir para rosquear com a mão esquerda, então abre com uma mão, fecha a outra, né? E assim sucessivamente. As crianças que jogam e que constantemente repetem o mesmo jogo é porque cada vez que o reproduzem, encontram nele o prazer que buscavam e a confirmação de suas sensações, que vão se despertando. Então, o importante é estimular ou oportunizar. Essa é a palavra, né, correta. Nesse caso aqui, a gente está preocupado com a parte de percepção tátil deles, né? Ou seja, trouxemos N materiais para eles sentirem a textura, sentirem o tamanho, proporção de tamanho, né, dos objetos e assim sucessivamente. Essa situação dará o tempo necessário e somente a criança saberá o quanto necessita, né? Então você deixa ela trocar com o ambiente, você deixa ela fazer essas trocas com o ambiente. Então é muito importante nós realizarmos esses estímulos. Nesse caso a gente pediu para eles andarem, né, sobre um tapete de estimulação perceptiva, né, as mamães, os papais ajudando. A criança mesmo saberá das formas mais completas para pôr de novo em funcionamento novas sensações. Ela vai criar em cima das situações propostas pelo professor e encontrar um gosto novo, encontrar situações novas, né? Então não há portanto que duvidar de que o jogo de uma criança permita, né, ela
adaptar-se a condições físicas do meio e ao tempo de sua realização. Então, aqui são as luvas de estimulação também sensoriais. Né? Essas luvas têm umas bolinhas, uns gelzinhos, né, que são bem geladinhos. Então, também deixar eles pegarem, ela sendo limpa, né, pode ir à boca. Mas essa apreensão, essa questão de o que é isso? É frio? É quente? Então, ele se adaptando às condições físicas do meio e ao tempo de sua realização, respeitando aqui as faixas etárias em questões. Seus gestos e suas atitudes precisam ser ensaiadas, repetidas, consolidadas e finalmente automatizadas para que logo possam concentrar-se. Então, nesse caso, nós gostaríamos de estimular aqui o quadrado lombar das crianças, né? Então, assim, entre outras percepções, né? Mas a ideia era um fortalecimento desse quadrado lombar, né? A parte dorso-lombar aqui do bebê, evitando assim possíveis quedas. Então eu estou aqui explicando para os pais, e aí o efeito affordance, né, de deixarmos o rolo, né, aqui pronto para isso, né, para que ele tente, por imitação, reproduzir o que o professor estava fazendo, né, e entre outras tarefas. O tempo é um fator importante e inseparável da imitação. Há tempo para observação, para dar-se conta do prazer do outro e para julgar os efeitos produzidos, e tempo para entrar no jogo. Então, o tempo da criança. A gente tem que ficar atento também, né? Porque às vezes ele não queria brincar lá no rolo, ele queria ainda trabalhar com o estímulo aqui das luvas, né? Portanto, o tempo também deve ser estipulado pela própria criança, pois ela sabe de quanto necessita para percorrer os caminhos descritos anteriormente. O material utilizado, nós vamos estar comentando agora com vocês, né, a respeito desse material utilizado e como que ela toma consciência de suas propriedades. O importante é oportunizar. Então, se nós voltarmos, a criança toma consciência de suas propriedades. Por essa razão, exerce o poder sobre elas. Dessa maneira, uma vez que tenha a ocasião de experimentar ou de reafirmar seu domínio manual, poderá associar em seus jogos suas manipulações a seus deslocamentos e a seu equilíbrio. Por outro lado, um objeto que se pode dar, correr, lançar e receber pode se converter em um vínculo de união entre as crianças, que é a questão da sociabilização. No princípio do ano, no caso da programação de vocês, né, o professor será o responsável por isso, por qualquer instalação que se proponha e de todas as possíveis combinações. Isso se dará até o dia em que uma criança especialmente motivada por um projeto em jogo e tentar introduzir por si mesma alguma modificação. Então, de novo, né, a gente falando lá das teorias de Neal, de Tani e Choshi, do processo adaptativo. Não basta só estimular, trocando, fazendo as restrições no ambiente, na tarefa e no organismo, e sim entender essas adaptações. Eu quero que eles entendam a adaptação que está sendo gerada por esse estímulo. Então, os professores ou os instrutores, as pessoas que ficam com as crianças, ou no caso os pais, precisam entender que tipo de adaptação está sendo feita com esse bebê, com essa criança, dependendo do estímulo que você dá. Então,
no princípio do ano, o professor fica responsável por todo esse arsenal de ideias, de programação. Desde esse momento, a sessão poderá desenrolar-se de duas maneiras. Olha que bacana. O professor prepara previamente a instalação dos jogos e a seguir as crianças a modificam a seu gosto, logicamente com a atenção do adulto. O professor elege o material e o coloca todo junto em um canto, para que as crianças elejam e façam a instalação com toda a liberdade. Nesse caso do bebê 2 e bebê 3, que é o caso aqui das nossas crianças, tem que ser um estímulo de cada vez. Não dá para deixar tudo à mostra, como vocês estão vendo lá atrás do vídeo, né? A gente deixou meio que à mostra, mas isso tira realmente eles ficam dispersos, tira a concentração deles nessa faixa etária. E os pais tentando fazer com que eles voltem para aquela situação de estimulação que nós tínhamos previsto. Então, o professor deve observar atentamente o dinamismo e a criatividade das crianças para saber se poderá lhes propor de novo o mesmo material ou trocar de estímulo. O professor terá que esforçar-se em variar a apresentação do material mais importante e na distribuição dos objetos para diversificar e reforçar as dinâmicas das sessões. Então, não é só suficientemente o preparo da sala, a distribuição do material e sua retirada para observar o que se sucede é importante, né? Principalmente passar isso para os pais, principalmente se você vai fazer isso de um programa dentro da tua academia, né? De estimulação neuromotora, de estimulação motora, de estimulação perceptivo-motora. O professor é o único, é principalmente o mediador afetivo de toda essa parafernália aqui, né? Então, ele, sendo como um laço de união entre 20 crianças diferentes, ele será o canal que distribui a afetividade ao grupo, né? E joga esse estímulo também para o pai. Participa em jogo, observa cada um e ajuda a manifestar seu interesse a ele. Criará também o clima convenientemente afetivo. O professor é responsável por esse clima convenientemente afetivo. O professor participa da ação, integra-se no grupo como um jogador comum, mas sem nenhum privilégio. Ele capacita e instrui, ele é um tutor dessa galera. Ele é um tutor, ele observa, né? Se uma criança faz um gesto de piscar os olhos, ele demonstra ter visto. Se uma outra dá um sorriso, o professor, com um gesto de aprovação, balança a cabeça e retribui o sorriso. Ou seja, você está lá com eles. Tomem cuidado, se o grupo for muito grande, dessa hiperestimulação, né? Visual, auditiva, motora, e eles acabam se perdendo, né? Então, o professor deve deixar sempre as crianças encontrarem as soluções para os seus problemas. As crianças têm que saber resolver seus problemas, podendo propor no máximo algumas orientações para que elas busquem as soluções. Então, eu demonstro essa faixa etária de 2 a 3, de 3 a 4 anos, eles são muito imitativos, né? Eles vão imitar o profissional em questão. Vocês podem ver lá que a pequenininha já foi lá para o rolo, né? Eu só demonstrei e alguns bebês continuaram ali nas suas atividades, né? E a gente estava tentando tirar alguns, né? O outro pisando, criando uma nova situação, até que ele estoura a luva, né? A mamãe fica atenta, eu acho que foi a Ayla que estourou o pezinho. Isso, lá. A gente tira rapidamente, né? As mamães ajudaram para nada ir à boca e depois, logo em seguida, eles vão para o jogo do rolo, para fortalecimento desse quadrado lombar. E propiciando um ambiente diferenciado. Porém, o meu olhar
é de fortalecimento, é um olhar de equilíbrio, é um olhar de equilíbrio estático, é um olhar de equilíbrio dinâmico, é um olhar de quadrupedia, de sextupedia, de bipedia. Então, olha o tamanho, né, desse espaço e a possibilidade de gestos, a possibilidade de movimentos que são criados. Olha a Ayla aqui, ó, ela vai para trás, trava o abdômen, caiu, trava de novo para ela não pôr a cabeça no chão, ou seja, estímulos abdominais, já em tenras idades. Por que não? Então eu tenho sim uma situação de estímulo motor no meio de uma aula do Moving Baby, ou seja, vamos nos mover, vamos fortalecer as nossas musculaturas, a nossa percepção, a nossa consciência corporal. Essa é a missão e a proposta do Moving Baby. Eu também posso estimular isso na água, né? Entra como percepção também, tátil e adaptação ao meio líquido. Quando eles jogam o rostinho, né? A água no rosto, quando eles se adaptam ao ambiente líquido, à água, à piscina, juntamente com os pais. Eu ainda não recomendaria o uso de boia propriamente dita no início dessa aula. Eu continuaria sem as boias e os pais fazendo esse trabalho de apoio, né, com ou sem a boia. Apoio mesmo com boia, os pais auxiliando nesse apoio. Nós temos mais uma situação onde o pai estimula o trabalho de respiração, envolvendo a criança nessa estimulação, colocando o rostinho próximo da água. E aí o problema de ter muito material, né, em volta da piscina, por mais que a gente organize, eles estão vendo as cores, estão vendo as pessoas. Mas aqui o objetivo maior seria essa estimulação da respiração, tanto fora quanto dentro d'água, né? Difícil arte de inspirar e expirar. Muito bacana esse trabalho de respiração, que vai fazer toda a diferença depois no ato nadar, na habilidade nadar desses bebês, né? Lembra que para nadar, a habilidade de nadar acontecer, eu tenho que ter 3 componentes aí importantíssimos. O primeiro dele, Caio, respiração. Se eu não souber respirar, esquece. O segundo deles, flutuação. Se eu não souber flutuar, esquece. E o terceiro deles, propulsão. Então, se eu conseguir também numa aula do Moving Baby, não uma aula de natação, estimular essas 3 potencialidades, ótimo, eu consegui chegar aí nos estímulos motores aquáticos. Então, nós mostramos uma série deles, né, de estímulos motores terrestres, de estimulação terrestre, e agora a gente está na água tentando essas 3 variáveis: respiração, propulsão e flutuação. Quando eu olho esse programa Moving Baby, eu penso que esse movimento do bebê começa em tenras idades, começa na sua existência, na sua real existência. E seria isso, Caio? No próprio ventre, na própria vida intrauterina, quando eu penso em 5 semanas de existência, quando eu penso em 14 semanas de existência, ou até mesmo 20 semanas, já existe movimento. Eu já como, eu já me viro, eu já tenho alguns instintos, reflexos dentro do ventre da minha mãe. Olha que interessante isso. Recentes pesquisas mostram que grande parte da maneira como o nosso corpo funciona é moldada e solidificada durante a vida no útero. A qualidade nutricional do ambiente uterino é geralmente um prognóstico de risco de problema cardíaco do que a predisposição genética
ou influências pré-natais como dieta e estresse. Então, não é o pós, é o que você está ingerindo ali, a sua mãe, durante a tua gravidez. E aí a dica, né, de comermos uma alimentação mais saudável, mais orgânica, livre de agrotóxico. Pensando num futuro de um bebê, numa futura alimentação, numa futura nutrição de um bebê, do seu filho, da sua família. Pesquisadores afirmam que o bebê não é um ser caótico composto apenas de reflexos, mas apresenta uma capacidade de comunicação emocional desde o seu nascimento. Olha que interessante isso. Alguém que está à procura de interações reguladas com os processos subjetivos em outros seres humanos. Já existe essa conexão, mesmo dentro da vida intrauterina, né? Então, seria interessante já estimular dentro da barriga da mamãe, com música, com brinquedos cantados, com músicas clássicas, você confeccionando minibanas, chorrincas, você confeccionando e ouvindo música clássica. Mesmo no útero, o feto é capaz de detectar, reagir e aprender sobre características vocais da mãe. Olha que relevante isso. Preferência pela voz da mãe, se comparada à voz de qualquer outra mulher. Ele já está ali sentindo, né, toda essa atração pela mãe, pela família. A estrutura adaptativa do cérebro fetal e dos órgãos periféricos e sistemas neurais de percepção e expressão interpessoal determina direções e limites para a futura aquisição de habilidades e conhecimento da criança. Olha que dado importantíssimo aqui, né? Expressão interpessoal, a manifestação de eu me relacionar com as outras pessoas. Determina direções e limites para a futura aquisição de habilidades e conhecimento da criança. Então, essa estrutura adaptativa do cérebro fetal precisa ser estimulada, mesmo dentro da barriga da mãe. Esses sistemas neurais de percepção e expressão interpessoal determina direções e limites para a futura aquisição de habilidades, mesmo o nadar, se a gente for falar em nadar, ou outras habilidades que sejam pós, ou instintivas reflexas. E conhecimento da própria criança. Então a gente está mexendo com algo muito sério, essa questão do movimento. Transcende a ideia de só ir para a aula de natação, o Moving Baby. O Moving Baby, a ideia é que você faça essas estimulações em casa, faça essas estimulações dentro do programa e continue fazendo em casa. Estudos mostram que a pressão arterial das mães durante a gravidez correlaciona-se diretamente com a pressão arterial dos seus filhos na vida adulta, e recém-nascidos que possuem tamanho desproporcional da medida da cabeça à cintura, isso é um sinal de fraca alimentação pré-natal. Em algum momento a mãe acabou comendo errado ou acabou faltando alguma vitamina, e essas crianças são mais propensas a desenvolver níveis elevados de colesterol quando adulto. Então está tudo interligado com o que você passa emocionalmente e fisicamente durante a tua gravidez. Meninas nascidas com pouco peso atingem a maturidade sexual mais cedo e possuem estatura menor do que as nascidas com peso normal. Isso também já está comprovado cientificamente. E o estresse materno crônico durante a gravidez, emocional e físico, pode interferir no modo como o feto utiliza os nutrientes e pode afetar o funcionamento psicológico de uma criança por toda a vida. Então toma cuidado, não é só colocar o bebê no mundo, é manter isso, é dar segurança, não superprotecionismo, mas segurança com estimulação. Toda a família é responsável por esse processo, por manter a gravidez saudável e pós, o nascimento em si.
quando eu tenho um pai, né, como orientador ou colega de brincadeira, a criança só tem a ganhar. Eu tenho 5 maneiras aqui de estimular isso, de dicas para vocês brincarem com os filhos de vocês, para vocês estimularem seus filhos, né? Pensando aí no Moving Baby, para despertar a genialidade no seu filho. 5 dicas, tá? Primeira, ser você mesmo uma criança. Os pais que agem como crianças se comunicam melhor com seus filhos. A segunda, ser ativos, participarem mesmo das propostas, abaixar, sentar, deitar no chão, rolar, se jogar, né? Sai do mundo do adulto para essa estimulação. Estimula a criatividade das crianças. A terceira é ser parceiro. Ser parceiro no sentido de não deixar lá os brinquedos e vai brincando aí, acabou, não. Estimula novas possibilidades daquele brinquedo, daquele brincar. Ser um exemplo, a todo momento você é o exemplo, você é o super-herói, você é o diferenciado, você é o espelho para o bebê ou para a criança, é você que mostra ao seu filho. Não terceirize isso no primeiro momento. E ser afetuoso, segura, né, do seu amor e cuidado. Ela tem que se sentir segura do seu amor e dos seus cuidados. Isso gera uma independência. Isso é bem bacana. Vai fazer com que ele saiba sair de situações, problemas e não fique dependente de você para todo e qualquer tipo de situação. Toda a família é responsável por criar um ambiente de jogos e estímulos para seu filho. Se o seu filho fizer brinquedos e brincar com eles na companhia de um amigo, os benefícios serão maiores ainda. Ele começará a dividir responsabilidade e aprenderá a inestimável lição de chegar a uma solução junto com outra pessoa. Ao mesmo tempo, ele estará trocando conhecimentos com os amigos, conversando sobre termos técnicos e compartilhando experiências. Além disso, estará aprendendo como se dar bem com outra criança e ser sensível às necessidades dela. Ele estará desenvolvendo o que é chamado de habilidades de relacionamento interpessoal. Essa combinação de criatividade e brincadeira interativa é essencial para o gênio em formação. Você quer formar um gênio, faça com que ele crie seus próprios brinquedos. Nesse caso, a gente está estimulando aqui os bebês com brinquedos prontos. Porém, a ideia geral do programa Moving Baby é que eles criem seus próprios brinquedos. Outra proposta do Moving Baby é a capacidade, para tomar decisões. Não importa com que brinquedo seu filho esteja brincando, ele lhe proporcionará a oportunidade de exercitar sua capacidade de tomar decisões. Quando segura um brinquedo na mão, a primeira coisa que a criança quer é saber como ele funciona. Depois que isso já não for nenhum segredo, ela se concentrará em descobrir o que fazer com ele. E tem alguns que não gostam mesmo e não querem. Então, colocará em prática as próprias ideias acerca de como brincar com ele. Até no nível mais simples, uma boneca pode fazer o papel de um bebê, se ela estiver brincando de casinha. De um paciente, se estiver brincando de médico. Ou um motorista, se estiver brincando de corrida de carros. Improvisando as brincadeiras, estabelecendo papéis para cada brinquedo. Ela já estará tomando decisões. E esse é um excelente aprendizado para o gênio. Para extrair o máximo de benefícios dos brinquedos e orientar o seu gênio mirim pelo reino das brincadeiras,
você terá que seguir aqui algumas dicas do professor Caio. Eu vou dar 5 dicas. Ser você mesmo, uma criança. Os pais que agem como crianças, eu não disse que são infantis, mas têm muito mais condições de se comunicar com o filho e, portanto, fazem uma contribuição muito mais significativa para o desenvolvimento do seu potencial de gênio. Ser ativos, quando você participa ativamente das brincadeiras do seu filho. Você estimula a criatividade dele quando você participa junto. No início, você pode sugerir novas formas de brincar, então deixar que a criança tome a frente. Isso faz com que ela se sinta mais à vontade com as novidades e confiante para enfrentar situações desafiadoras. Ser parceiros, como papai e mamãe, você tem maturidade e visão para saber o que pode beneficiar seu filho e é claro que você quer o melhor para ele. Percebendo as necessidades, interesses e capacidades dele, você pode variar suas atividades. Isso inclui atividade física, como ginástica e corrida, ou uma simples aula de natação. Atividades verbais, como contar histórias, contar piadas, decifrar enigmas do tipo que é o que é, ou jogos como charadas ou esconde-esconde. Outra variável é ser um exemplo. Nem o melhor brinquedo do mundo, nem o mais sofisticado exercerá um efeito positivo sobre o potencial do gênio se os pais não forem um bom exemplo. É você que mostra ao seu filho como se comportar, é você que lhe transmite sua postura e dá o exemplo pelo modo como brinca com ele. Ser afetuoso. Só quando a criança se sente segura de seu amor, envolvida pelos seus cuidados, é que ela consegue se tornar independente o bastante para se divertir com os brinquedos e se desenvolver com eles. Pesquisas sobre o relacionamento de pais e filhos na hora de brincar trouxeram revelações notáveis. As crianças que brincam com brinquedos em geral são mais criativas e inventivas do que aquelas que têm acesso a eles só esporadicamente. E as crianças que brincam regularmente com os pais têm grande chance de atingir os mais elevados níveis de criatividade na idade adulta. Olha que bacana isso. Então, a proposta do Moving Baby é trazer à tona a questão dos pais estarem brincando, estarem mais ativos, mais presentes, mais fisicamente com os seus bebês. E aí com N variações de atividades. Tá? Eu vou voltar esse vídeo para a gente ver a música que está sendo cantada, juntando musicalidade e consciência corporal dentro de uma determinada tarefa. Vamos lá?
talvez esteja imaginando como poderá saber quando está brincando com seu filho de forma apropriada para o estágio de desenvolvimento dele, e quando está simplesmente empolgado demais e interferindo em seu crescimento. Como distinguir uma coisa da outra? O exercício a seguir vai ajudá-lo a encontrar uma resposta. Vamos lá? São 5 passos também que eu quero que vocês fiquem atentos junto ao programa do Moving Baby. Observe atentamente o nível de habilidade e de interesse do seu filho quando ele estiver brincando. Pergunte a si mesmo: devo brincar com ele agora? Coopere com ele. Brinque de acordo com o nível da criança. Se o jogo for muito complexo ou difícil, ela só ficará frustrada. Toma cuidado com isso. Esse termostato, do brincar. 3. Aos poucos, torne a brincadeira mais complicada. Gradativamente apresente à criança uma versão um pouco mais complexa do jogo ou da brincadeira. Por exemplo, quando ela já souber jogar damas ou quando ela começar a se jogar na piscina, comece a ensiná-la a jogar xadrez ou começa você a dar uns passos mais para trás para ela poder vir nadando em sua direção mais longe ainda. Mas continue jogando damas se ela quiser e continue mais próximo dela na água se você quiser. Afaste-se um pouco e observe novamente. Depois de apresentar um novo conceito e despertar o interesse da criança, afaste-se. Deixe que ela pratique e aprenda por si só. Não fique em volta dela o tempo todo, mal contendo o impulso de ajudá-la. E 5º e último, volte a participar. Depois que ela já tiver dominado um novo conceito, você pode voltar a participar do jogo. Então, vai dando liberdade, não tenta sufocar a questão do movimento, deixa ela ir explorando, deixa ela ir colocando o rosto na água, deixa ela explorar o ambiente. Olha que bacana. Os 5 passos apresentados são apenas sugestões para que você passe a ter mais consciência do ritmo natural do seu filho. Não perca o espírito de brincadeira nem a espontaneidade apegando-se demais a regras. Use-as só como um instrumento para ajudá-lo a perceber com mais facilidade as necessidades do seu filho. Divirta-se na companhia dele e observe seu gênio mirim se desenvolver sob a forma afetuosa de orientação sua, do pai, e, se possível, do professor.